Fala, gurizada, tudo tranquilo? Seguinte, hoje eu vou começar a falar sobre botânica. Cara, na faculdade de biologia eu tive botânica 1, botânica 2, botânica 3, botânica 4, né? 4 semestres aí, 2 anos de botânica, cara. E sinceridade, eu sempre fui mais da área de zoo, né, de animais, de genética e de evolução. Mas, né, a primeira parte de botânica era muito legal, que a gente estudava lá sobre a parte celular, né, das plantas, né, fazia atividade de microscopia, era bacana. Já na botânica 3 ali já foi mais complicado, porque a professora queria que a gente ficasse decorando o nome lá de plantas, nome científico de plantas, né? E eu me indignava, para que eu vou decorar se os nomes estão aqui, a hora que eu quiser eu pesquiso e está ali. Aí eu tenho que ficar decorando lá alface, laquituca sativa, beterraba, beta vulgaris, milho, zé a mais, isso aí ficar decorando coisa aí não dá, né, gurizada? Então, a botânica é uma área da biologia, então, o estudo aí dos vegetais, e aqui nós vamos estudar sobre os grupos de classificação das plantas. Tá? Vocês já estudaram, né, ou deveriam ter estudado no primeiro ano, sobre a célula vegetal, né, sobre as características aí da célula vegetal. Né? A célula vegetal ela tem algumas boas diferenças em relação à célula dos animais e dos fungos. Começa aí pela membrana dupla, além da membrana ela vai ter uma outra camada externa, parede celular. Parede celular esta que é formada por celulose, um carboidrato estrutural, o qual nós não conseguimos digerir, motivo pelo qual o milho, né, quando você come milho lá e não mastiga, né, não faz a mastigação de forma correta, o milho eu te vejo mais tarde, né? Mais alguns detalhes, né? As plantas elas são autótrofas, né? Elas têm a capacidade de sintetizar, metabolizar o seu, né? Sintetizar, melhor dizendo, produzir seu próprio alimento a partir de matéria inorgânica, né? Então ela não precisa se alimentar de outros seres vivos. Isso você já estudou lá no primeiro ano, né? Fotossíntese, fase clara, a fase escura e o ciclo de Calvin. Aqui no segundo ano a gente vai estudar então os grupos de classificação das plantas, e eu vou dividir este assunto, não vou fazer tudo em uma videoaula, senão vai ficar muito extensa, acho que em 2 ou talvez até uma trilogia. Bom, primeiro grupo de plantas, então, que eu vou tratar aqui são as algas pluricelulares. Lá nos protistas eu falei sobre as algas unicelulares, que eram agrupadas aí no reino das plantas, né? Agora estão lá junto com os protozoários no reino protista. Bom, as algas pluricelulares, não vou me deter muito a detalhes delas, pelo seguinte: as algas pluricelulares, elas vivem a maioria em água salgada, né, ambiente marinho, mas também temos em água doce. A alga, ela não tem raiz, caule, folhas, tá? O corpo de uma alga é formado por uma estrutura única que é chamada talo. Tá? Então é uma única estrutura chamada talo. Nas algas existem aí 3 tipos, né, básicos: as algas verdes, as algas vermelhas e as algas pardas. De importância dessas algas, né, além de servirem aí, formarem o ecossistema marinho, né, para todos os animais marinhos aí, aquáticos, né, servir de abrigo, de alimento. Estas algas, algumas delas também nos servem de alimento. Nós temos aí a uva, não uva, é ulva,
né, que é a alface do mar, comestível. E outra aí bem conhecida aí é a Porphyra umbilicalis, conhecida popularmente como alga nori. E ela é bem conhecida aí do sushi, cara, né? Sushi, pô, eu gosto de comer sushi, cara. Como até sair rolando, velho. Não sei muito bem os nomes, mas eu acho que é Rossomaki, eu acho que é. É esse que está aparecendo aqui, né? Esse tem o arrozinho ali, o salmãozinho enrolado. Então, essa, entre aspas, folha é uma alga chamada então de alga nori. Buenas. Além das algas, nós temos mais 4 grupos de plantas, que esses 4 grupos de plantas aí vão ser subdivididos em outros dois grupos. O primeiro desses grupos, então, são os chamados vegetais inferiores. E é desses aí que eu também vou tratar nesta aula aqui. Dentro dos vegetais inferiores, e logo vocês vão entender o porquê, nós temos o primeiro grupo que é chamado de briófitas. As briófitas, né, este nome aqui que provavelmente você nunca ouviu falar, mas as briófitas são estes carinhas, né? São estas plantinhas pequenas aqui, os musgos, né? O musgo, né? Que você às vezes chama de lismo. Escorreguei no lismo e caí um tombo, né? Escorreguei no lismo e caí um tombo. Nossa Senhora, assassinato do português agora. Pois bem, vamos às características destes musgos. E eu vou tratar de 2 partes. A primeira, cara, você sabe que, vamos pegar por exemplo nozes aí, vamos continuar assassinando o português. Nós temos vasos sanguíneos onde vai circular então o nosso sangue, levando todas as substâncias, né? Sejam os gases, né? O oxigênio, gás carbônico, os nutrientes, né? Os hormônios, os resíduos a serem eliminados. Nas plantas isso também ocorre, mas, ou como diz o bom Gaudério, mas nos musgos isto não ocorre. Os musgos não possuem vasos condutores de seiva. Vai com calma aí, pessoal. Tá muito acelerado aí, eu tô olhando esse vídeo aqui, né? E olhando aqui uma série que tá meio complicado. Se você vai devagar aí, tá bom. Você se acalma. Você fique calmo que no final tudo vai dar certo. Então aqui você te liga aí, ô bico de luz. Seiva é o alimento da planta, certo? A planta, como eu disse no início do vídeo, é autótrofa, ela produz, né, o seu próprio açúcar, o seu próprio alimento através da fotossíntese. E após a produção deste alimento, esse alimento tem que ser distribuído, né? Tem que ser distribuído por toda a planta. E nos musgos, esta distribuição de alimento vai passando de célula para célula. E este é um processo lento, é um processo demorado, porque os musgos não possuem os vasos condutores de seiva. O alimento vai passando de célula para célula e este é um processo lento. E este é o motivo, razão ou circunstância pelo qual os musgos não crescem muito, eles ficam plantas bem pequenas. Tá? Então os musgos não crescem, não se desenvolvem, não se tornam plantas grandes, porque eles não têm os vasos condutores de seiva e o alimento vai sendo passado de célula para célula, certo? Segundo detalhe sobre musgos, sobre as briófitas, é a questão da reprodução. Musgos precisam viver em lugares úmidos, tá? E sombrios. Por que úmido, né? Sombrio é lógico que é para manter a umidade, né? Porque se for um sol de rachar,
né? A água vai evaporar e não vai ter umidade, beleza. Então por que eles têm que viver em lugares úmidos, gurizada? Porque a reprodução depende da água. Ah, professor, mas todos os seres aí precisam de água. Te liga, eu estou falando a reprodução, não a sobrevivência da espécie, tá? Do indivíduozinho ali, da planta. Os musgos precisam de água para a sua reprodução. Eu vou colocar aqui então uma fotinho que é um esquema de um musgo. Um musgo tem duas partes aí que vai se tratar na reprodução. Tem esta parte primeira, que é o chamado gametófito, que é esta parte verdinha do musgo. Gametófito. Olha só o nome, gametófito é a parte que vai produzir os gametas, as células reprodutoras. Portanto, aqui está ocorrendo uma reprodução do tipo sexuada, com formação de células reprodutoras, né? Formação de gametas. E estes gametas vão se unir, vão se fecundar, eles vão conseguir se encontrar pela água, através da água. Certo? Então, gametófito, a parte verde, vai liberar células reprodutoras, masculinas, femininas, que vão, através da água, se unir, se fecundar. Beleza? Reprodução sexuada. Após a fecundação, vai nascer a segunda parte, que é este cabinho que está aparecendo aí, né? Parece um galhozinho, que é o esporófito. O esporófito vai produzir então os chamados esporos, que a gente pode até dizer a grosso modo aí que são os precursores das sementes, o que veio antes das sementes. E este esporófito então vai liberar estes esporos, que vai cair no solo e vai nascer mais musgo. Essa fase da reprodução do esporófito é uma reprodução assexuada por esporos. Tá? Então, musgos não crescem muito, né? Não se desenvolvem, são plantas pequenas, porque não possuem vasos condutores de seiva para transportar o seu alimento, e musgos precisam viver em lugares úmidos para sua reprodução. Reprodução esta que é em alternância de fases. Gametófito, fase sexuada, com células reprodutoras, e esporófito, a fase assexuada por esporos. O segundo tipo de plantas pertencente aí aos chamados vegetais inferiores são as pteridófitas, tá? Que são representadas aqui pelas samambaias, a samambaia, né? Esta planta aí que muita gente aí tem em casa aí, né? Minha mãe mesmo tinha uns montes disso aí, ainda bem que ela liberou um pouco isso aí, juntava mosquito pra caramba dentro de casa, cara. Então é o seguinte, as pteridófitas, as samambaias, elas têm alguma semelhança, mas também apresentam uma diferença importante comparada aos musgos. Vamos começar pelo que eles têm de semelhante, de igual. As samambaias também precisam viver em lugares úmidos para sua reprodução. E ocorre da mesma forma do musgo, em alternância de fases. A samambaia vai ter estas partezinhas, né, esses folículozinhos verdes, aí, nesses folioides, né? Folioides, né? É o diminutivo de folhas aí, né, que não é uma folha em si. E esta parte então aí é o gametófito. Esta parte vai produzir as células reprodutoras, tá? Então na reprodução sexuada. Depois de ocorrer a fecundação, sempre através da água, precisa de água para que essas células se encontrem, vai formar, tá,
na parte inferior, na parte de baixo aí desses folhões, dessa partezinha verde, umas bolinhas, como você está vendo nessa foto aqui, ó, bem bacana. Essas bolinhas aí são chamadas de soros. Tá? E estes soros nada mais são do que um conjunto de esporos. São vários esporos, né? Quando você passa a mão aquilo ali, fica parecendo um pozinho. E estes soros, né, a exemplo de que aconteceu lá nos musgos, lá tinha o esporófito, aqui só se chama soros, né, mas a função é a mesma, liberar os esporos na reprodução assexuada. Então a parte verde é o gametófito, reprodução sexuada, após ocorrer a fecundação através da água, vou insistir nisso, através da água, vai se formar os soros, né, vão se formar os soros, que é a parte responsável pela reprodução assexuada, pela liberação de esporos. E eu lembro que, cara, isso faz tempo, aí, faz uns 12 anos atrás, eu dava aula no SEJA, né, jovens e adultos, e teve uma aluna em que ela, quando eu expliquei isso, ela dizia: nossa, eu sempre limpava isso das minhas samambaias porque eu achava que era ferrugem, aquela ferrugem foliar, né? Que eu até tratei na aula de fungos, era aquela ferrugem foliar. E aí eu perguntei para ela: vem cá, e as suas samambaias cresciam, se desenvolviam? Não, elas não cresciam muito. Eu, pois é, tu estava simplesmente matando a tua samambaia, impedindo ela de se reproduzir. Tá bom? Vivendo e aprendendo, né, gente? Tá certo? Bom, por que esses vegetais são chamados, tanto os musgos quanto as samambaias, são chamados de vegetais inferiores? Por esta questão da reprodução, pela necessidade de se reproduzir através da água. Essa necessidade de se reproduzir através da água limita, torna menor o habitat, o ambiente em que é possível elas viverem, né? Porque elas só vão conseguir viver em lugares úmidos, então elas não vão conseguir se espalhar, né, por grandes áreas, né, a não ser que sejam áreas úmidas. Tá? Então por isso são classificados aí como vegetais inferiores. Na próxima videoaula a gente vai tratar do primeiro vegetal superior e você já vai ver a diferença disso aí. Tá? Então elas são chamadas vegetais inferiores porque elas necessitam de água para sua reprodução e isso limita então aí a sua área de abrangência. A diferença que a samambaia apresenta para o musgo é o seguinte: você talvez só conheça essa samambaia, né, essas aí que o pessoal tem em casa, que cria ali no xaxim, né, naquele vaso ali, mas existem samambaias grandes, cara, né? Tô te mostrando aqui uma foto, ó, de uma samambaia bem grande. E por que que a samambaia fica grande dessa maneira e o musgo não? Porque aqui na samambaia vai ocorrer uma evolução, cara. Te liga aí, ó, bico de luz, presta atenção. Depois na hora de fazer o trabalho vai dizer que não sabia o que era. A evolução. Lembra que no começo da aula eu disse que eu gostava de evolução, né? De estudar evolução. Então tá. A samambaia apresenta uma característica evolutiva comparada ao musgo. As samambaias são o primeiro grupo, representam o primeiro grupo de plantas a possuírem vasos condutores de seiva. E como elas têm os vasos condutores de seiva, né, que você já devia ter estudado isso lá no primeiro ano, lá o xilema e o floema, né, quando a gente estuda lá tecidos vegetais, tá? O xilema e o floema são os vasos condutores de seiva. Então, como a samambaia possui esta característica evolutiva de ter vasos condutores de seiva, ela consegue crescer mais. Legal? Então, pessoal, eu acho que essa aula hoje foi um pouquinho mais curta. Eu sempre falo isso, mas depois eu vou ver, dá quase meia hora, né, cara? Mas, então hoje eu trato aqui a primeira parte de botânica. Falei um pouquinho de, né, uma introdução sobre botânica, que é matéria de primeiro ano aí,
sobre células vegetais. Falei aí então dos grupos que a gente vai estudar, falei das algas pluricelulares e de 2 vegetais inferiores. Inferiores por causa que necessitam de água para se reproduzir e a sua área de abrangência torna-se limitada, elas não conseguem se espalhar muito. Falei dos musgos e das samambaias. Eu espero que você olhe esta aula com atenção. Ela será suficiente para você responder o seu trabalho. Que na verdade eu ainda não sei se eu vou fazer um relatório ou fazer um questionário ainda. Na hora eu decido. Valeu? Então aí, fiquem todos bem e até mais. Fantasmas que nunca existiram agora estão a me assombrar, perdido na escuridão, só a eles posso enxergar, procurando por resposta.